Iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje faremos a resolução das questões de matemática da prova da seleção pública do Fundo Municipal de Saúde de Petrolândia. Prova de nível médio, foi realizada pela banca ADM Tech. Questão 11. Analise as informações a seguir. Um agente comunitário de saúde visitou 19 residências a cada semana de trabalho. Podemos concluir que, em 15 semanas, ele conseguiu visitar mais de 300 residências. Então, se você multiplicar aqui 19 vezes 15, quanto é que dá isso? São 19 residências em 15 semanas. 19 vezes 15. 5 vezes 9 dá 45. 5 sobe 4. 5 sobe 4, certo? 5 vezes 1, 5 com 4, 9. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. Somando, a gente tem 5. 9 com 9, 18. 8 sobe 1. E 1 com 1, 2. 285. É mais que 300? Não. Então, essa afirmativa aqui ela é errada. A afirmativa 2. Após uma rápida inspeção, um agente comunitário de saúde encontrou 15 focos do mosquito transmissor da dengue em 13 residências. É correto afirmar que pelo menos uma dessas residências tinha no mínimo 2 focos? Se foram 15 focos em 13 residências, você pensa o seguinte, imagina que cada residência tinha um foco. Então você já tem 13 focos, sobra 2. Esses 2 focos obrigatoriamente irão para uma residência que já teve um foco antes. Então, no mínimo, vai ter residência com 2 focos de transmissão. Então é verdadeiro. Um falso, 2 verdadeiro. Um falso, 2 verdadeiro. A resposta, então, é letra C. A afirmativa 2 verdadeira e a 1 falsa. Questão 12. Uma equipe de saúde da família se dividiu nos grupos A e B. O grupo A faz visitas nas residências a cada 15 dias e o grupo B faz visitas nessas mesmas residências a cada 20 dias. Nestas condições, é correto afirmar que em um período de 180 dias houve 3 visitas conjuntas nos grupos A e B. Essa é uma questão de mínimo múltiplo comum. Porque um grupo vai fazer visitas a cada 15 dias, então. Vai começar no dia 0, aí depois dia 15, depois dia 30, depois dia 45. O que a gente tem aqui são os múltiplos de 15. E a outro, o grupo, esse aqui é o grupo A, né? O grupo B vai fazer visitas no dia 0, depois no dia 20, no dia 40, no dia 60 e assim por diante, os múltiplos de 20. Então, o que a gente quer é o mínimo múltiplo comum, o MMC, entre 15 e 20. E a gente pode fazer isso por decomposição simultânea. Você pega o 15 e o 20 e decompõe. Então, por 2. 15 não divide e repete. O 20 dividido por 2 dá 10. Por 2, 15 não divide e repete. E o 10 por 2 dá 5. Por 3, o 15 por 3 dá 5. E o 5 a gente repete. E por fim, por 5. 1 e 1. É 15 e 20, é? É 15 e 20. Então aqui a gente tem 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, o mínimo vai ser 60. Então, o que a gente tem aqui, o MMC vai ser 60. Então, a cada 60 dias, esse grupo vai fazer visitas simultâneas. Num período de 180 dias, se você dividir 180 por 60, isso vai dar 3. Então, vai ter 3 oportunidades em que os grupos vão fazer visitas simultaneamente. Então, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. A 2. Um grupo de 60 pessoas deve ser dividido em grupos menores, de modo que cada um deles tenha a mesma quantidade de pessoas. Seguindo essa indicação, podemos afirmar que não é possível formar grupos com exatamente 14 pessoas. Se eu vou dividir e cada grupo tem que ter a mesma quantidade de pessoas, você vai dividir 60 por 14 e vai ver se essa divisão é exata. Se não for exata, não é possível dividir. Então vamos lá. 60 por 14 dá 4. E 4 vezes 14, isso vai dar 56, tá?
e 56 para 60 sobra 4. Ou seja, tem um resto na divisão diferente de 0. Então não dá para dividir exatamente em grupos de 14 pessoas. Né? 14 vezes 4 é 56. Então essa afirmativa aqui ela é falsa. 1 verdadeiro, 2 falso. Letra B. Ou letra B não. Essa afirmativa aqui é verdadeira, tá? Pode me confundindo aqui. A questão diz que não é possível. De fato, não é possível. Letra A. Questão 13. Os mosquitos do gênero Aedes são importantes vetores de doenças, tais como dengue, chikungunya e zika. Um agente de saúde identificou 45 pessoas com uma das doenças indicadas no texto. Sabendo que 2/3 estavam com dengue, 1/5 com chikungunya, podemos concluir que 10 estavam com zika. Então você vai fazer o seguinte aqui, pega as 45 e calcule 2/3. 2/3 de 45. Então você vai multiplicar 2 vezes 45, que dá 90, e dividir por 3. 90 por 3, 30. Então 30 pessoas estavam com dengue. Aí, 1/5 com chikungunya. Então você vai pegar 1/5 e multiplicar por 45. 1 vezes 45, 45 sobre 5, isso vai dar 9. Se você somar 30 mais 9, isso vai dar 39. Mas o total de pessoas é 45. A questão afirma que 10 estavam com zika. Ora, de 39 para 45 restam 6. Então não restam 10, restam 6. E essa afirmativa aqui é falsa. 2. Na semana passada, um posto de saúde da família atendeu 80 pessoas. E esta semana atendeu 1/10 a mais de pessoas do que na semana anterior. Desta forma, concluímos que esta semana foram atendidas 88 pessoas. Bom, 1/10 de 80. Isso aqui vai dar quanto? 80 sobre 10. E 80 sobre 10 é 8. Tá? Então, 1/10 de 80 é 8. Se é 1/10 a mais, você vai somar 8 mais 80. 80 mais 8, o que vai dar 88 pessoas. Verdadeiro. Então, 2 verdadeiro, 1 falso, letra C. 14. Para calcular o índice de massa corporal, o IMC, dividimos a massa pelo quadrado da medida da altura. Uma pessoa que possui 1,70 e pesa 90 kg tem um IMC de aproximadamente 31,14. O problema dessa questão é a conta que você tem que fazer, né? Você vai pegar 90 e vai dividir por 1,7 ao quadrado. Então, primeiro tem que calcular 1,7 ao quadrado. 1,7 vezes 1,7, que dá 2,89. Então, vai ficar 90 por 2,89. Que também não é fácil calcular sem ter uma calculadora na hora da prova, né? 90 por 2,89, de fato, aproximadamente 31,14. Então, essa aqui é verdadeira. A 2. A densidade demográfica é um indicador populacional que mede a relação entre a população absoluta e a extensão territorial de uma região, sendo expressa em habitantes por quilômetro quadrado. Pelo exposto, podemos afirmar que a região com 1 milhão de habitantes, distribuídos em 300 mil km² de área, terá uma densidade demográfica de aproximadamente 3,33 habitantes por km². Então, a densidade é a divisão, né? É a divisão entre a população, que é de 1 milhão, sobre a área, que é de 300 mil. Então, aqui você já começa simplificando zero. 3, 3, 2, 2. É a mesma coisa que 10 dividido para 3. Se você armar a conta 10 por 3,
Dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 10 sobra 1, 0, dá 3. Dá 9, sobra 1, bota o 0 novamente, 3, e por aí vai. Então, aproximadamente 3,33, verdadeiro. Então, as duas são verdadeiras, letra A. Questão 15. Analise as informações a seguir. 42% de 2.300 é menor que 24% de 4.100. Então, vamos lá. 42% é 42 sobre 100. Esse DI significa multiplicação, tá? Vamos multiplicar por 2.300. Então, você simplifica os dois zeros do 100 com os dois zeros do 2.300, vai ficar 42 vezes 23, que vai dar 966. Aí você vai calcular 24% de 4.100. Simplifica aqui o zero, vai ficar 24 vezes 41. 984. 984. Então, isso aqui, quem é menor? 42% e 2.300 é menor. Então, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. A 2, 30% e 15% e 10% de 2.000 é igual a 90. Vamos lá, 30%, 30 sobre 100. Esse de multiplicação. 15%, 15 sobre 100. Esse de multiplicação. 10%, 10 sobre 100. Por aí vai. Aí agora a gente tem 2.000 vezes 2.000. Você já começa simplificando aqui os zeros. Ó. Corta um zero com zero, corta um zero com zero. Aí aqui tem esses dois zeros aqui, você pode cortar com dois zeros do 2.000. E esse zero aqui com zero do 20. Vai ficar o seguinte, ó, 3 vezes 15 vezes 1 vezes 2. 3 vezes 15 dá 45 vezes 2, 90. E aqui embaixo sobra 10. 90 sobre 10. Dá 90 sobre 10, 9. Então, ela é falsa. A1 verdadeira, A2 falsa, letra B. 16. Uma parede de forma retangular mede 4 metros de comprimento e 2,10 de altura. Para cobrir toda a parede com azulejos de forma quadrada, medindo 20 por 20, serão necessários 200 azulejos. Então, para a gente resolver aí, a gente tem que saber qual é a área da parede e qual é a área dos azulejos, depois de fazer a divisão, para saber quantos azulejos cabem na parede. Então, a área da parede é a área de um retângulo, tá certo? Base vezes altura, 4 vezes comprimento vezes largura, né? 2,1. Isso aqui dá 8,4 metros quadrados. E a área do azulejo? Detalhe, o azulejo está em centímetro, tá? Transforma para metro. Divide por 100. Então, 20 centímetros é 0,2 metro. Vai ficar 0,2 vezes 0,2, tá? 0,2 vezes 0,2 é 0,04 metros quadrados. Aí você vai se perguntar quantos azulejos cabem na parede. Só fazer a divisão. 8,4 por 0,04. Isso vai dar 210. 210 azulejos e não 200. Então, essa afirmativa é falsa. A2. Duas figuras planas são equivalentes quando possuem a mesma área. De acordo com essa definição, podemos afirmar que um quadrado de lado 8 centímetros é equivalente a um triângulo de base 32 e altura relativa a essa base igual a 4. Vamos lá. A área do quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Seria 8 ao quadrado, que vai dar 64. A área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. 32 vezes 4 sobre 2. Você pode dividir, ó, 4 por 2 dá 2. Vai ficar 32 vezes 2, o que é 64 também. Então, mesma área, por definição, são equivalentes, verdadeiro. Então, 1 falso, 2 verdadeiro, letra C. (17) Uma porção de repelente caseiro contra o mosquito transmissor da dengue
pode ser feito utilizando 100 ml de álcool de cereais, 25 ml de óleo mineral ou vegetal, 30 gotas de óleo essencial de citronela. Desta forma, dispõe de 400 ml de álcool, 75 ml de óleo, 150 gotas. Podemos fazer no máximo 4 porções. Dá para fazer 4 porções com essa disposição? Se você vai analisar aqui, caso por caso, tá? São 100 ml de álcool que você necessita. A gente tem 400, então, nesse caso, dá para fazer as 4. São 25 ml de óleo, a gente tem 75. Se você dividir 75 por 25, isso vai dar 3. Então aqui já não dá para fazer 4, só pode 3. São 30 gotas de óleo e a gente tem 150 gotas, então dá para fazer 5. Mas nesse caso do óleo mineral, a gente só pode fazer 3. Então essa afirmativa aqui ela é falsa. A2. Para fazer a limpeza de uma caixa d'água que está com 3.600 litros de água, abre-se uma torneira com vazão de 0,1 litro por segundo. Sabendo que a torneira é a única maneira utilizada para esvaziar a caixa, podemos afirmar que a caixa ficará vazia em 10 horas. Então, isso aqui, ó, se a torneira esvazia 0,1 litro por segundo e 1 minuto tem 60 segundos, então se você multiplicar 0,1 por 60, vão ser 6 litros por minuto, tá certo? É só multiplicar por 60. Se a cada segundo é 0,1 litros, então em 60 segundos são 6 litros. Só que 1 hora tem 60 minutos. Então, se são 6 litros por minuto, vezes 60 minutos, vão ser 3.600 litros por hora. Tá? Então, a vazão a gente calcula como volume dividido pelo tempo. Tá? Então, aqui a vazão é de 360 litros por hora e o volume é de 3.600. Então, qual é o tempo para dar 360? O tempo tem que ser 10, né? E 3.600 dividido por 10 dá 360. E essa afirmativa ela é verdadeira, tá? 1 falsa, 2 verdadeira, letra C de casa. 18. Todo número par é divisível por 2 e todo número ímpar é divisível por 3? Não. Se você pegar, por exemplo, 5. 5 é ímpar e não divide por 3. É primo também, né? Não falso. Ao fazermos uma divisão por 4, o resto dessa divisão tem que ser menor do que 4. De fato, se for maior do que 4, a gente continua a divisão. Certo? Então tem que ser menor do que 4. Verdadeiro. Todo número que é múltiplo de 6 também é múltiplo de 3? Porque, vê só, os múltiplos de 6 é 6 vezes qualquer número, né? 6 vezes n. Só que o 6 é 2 vezes 3 vezes n. Então é a mesma coisa que 3 vezes 2n, que é 3 vezes k. Então é um múltiplo, tá certo? Múltiplo de 6 é a mesma coisa que ser múltiplo de 3, tá certo? Todo múltiplo de 6 é múltiplo de 3. A recíproca não é verdadeira, tá? Então essa aqui, ela é verdadeira. Então aqui a gente tem apenas 2 afirmativas estão corretas, letra D. 19. Um capital de 3.000 aplicado a juros simples com taxa anual de 24% e rendimento diário terá juros de 3.600, 360 em 6 meses. Vamos lá. Os juros é o capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo. Os juros aí, no caso, vai ser o capital, que é 3.000, que é o valor que eu invisto, aplicado a uma taxa de 24%, divida sempre por 100, tá? Pode ser na forma percentual, vezes um tempo que é de 6 meses. Você já cancela aqui 2 zeros com 2 zeros, né? Só que aqui perceba com uma coisa, né? Aqui o tempo é meses, aqui a taxa é anual, beleza? Então você tem que transformar de mês em ano. Se eu tenho 6 meses, isso é a mesma coisa que meio ano, ou seja, 0,5 ano. E aí, se você multiplicar 0,5 vezes 24 dá 12, que é metade. E 12 vezes 30 dá 360.
Então, essa afirmativa aqui, ela é verdadeira. A 2. Em relação aos juros simples, uma taxa trimestral de 12% é equivalente a uma taxa anual de 48%, sendo aplicado sobre o mesmo capital. Ó, um ano tem quantos trimestres? Tem 4, né? Você pega o ano tem 12 meses, divide por 3, dá 4 trimestres. Então, se você investir o mesmo capital em um ano, por exemplo, investe R$1.000 em um ano, a juros trimestrais de 12%. Ou seja, se você for fazer a conta, a cada 3 meses vai gerar 12% de 1.000. 12% de 1.000 é 120. 120 vezes 4 trimestres, que um ano tem 4 trimestres, é 480. Agora, se você investir 1.000, tá certo? Durante um ano, a juros de 48%, você também vai ter 480. Então, essa afirmativa é verdadeira. A 3. O montante de uma dívida é a soma do capital que foi tomado por empréstimo e os juros decorrentes desse empréstimo. De fato, o montante de qualquer aplicação é capital mais os juros. Verdadeiro também. Letra A. Todas as afirmativas estão corretas. E, por fim, a última questão. Ó. A média aritmética de casos de arboviroses nos 9 primeiros dias do mês de junho foi de 12 casos por dia. Se no 10º dia houve 32 casos, então a média aritmética nos 10 primeiros dias passou a ser de 14 casos por dia. Vê só, a média aritmética é a soma de todos os casos dividido pela quantidade de casos, tá certo? A média aritmética dos 9 primeiros dias, então você vai somar tudo e dividir por 9, é 12. Então, se você multiplicar 12 por 9, você vai ter o valor da soma. É o inverso, né? Você soma tudo e divide para ter a média. Então, o valor da soma é a média vezes o 9, que foi a divisão. Operação inversa. 9 vezes 2, 18. 8 sobe 1. 9 vezes 1, 9. Com 1, 10. Então, dá 108. Só que no 10º dia teve 32 casos. Aí você vai pegar 108 e somar com 32 para ter o total de casos desses 10 dias. 0, sobe 1, 4, 1. 140 casos em 10 dias. Qual vai ser a média? Divida 140 por 10, que vai dar 14 com o resto 0. Então, a média é 14 casos por dia, verdadeiro. Em uma sequência de 20 números, o maior deles é 15. Então, a média aritmética desses números pode ser 16 ou mais. Olha só. A média a gente soma tudo e divide por 20. Se o maior número é 15, não tem como a média ser maior do que 15. Tá certo? Se o maior número já é 15, a média ou vai ser 15 ou vai ser abaixo de 15. Não tem como ser maior do que 15. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa. E a última afirmativa é: a média de 4 números é 12. Se cada um desses números aumentar 3 unidades, então a nova média será 15. Vamos ver. Se a média é 12, são 4 números, você faz 12 vezes 4, igual a primeira questão. 8, 4 vezes 1, 4. 48, tá certo? Se cada número aumentar 3 unidades, são 4 números, 4 vezes 3 dá 12, né? Se cada número aumentar 4 unidades, você vai fazer 4, 48 mais 12, isso vai dar 60 números. Qual é a média de 60 números? 60 dividido por 4. Média de 4 números, a soma é 60, qual a média, né? 6 por 4, 1, sobra 2, baixo 0, 5. Então, a média é 15. Então, perceba o que eu fiz aqui. Eu multipliquei para saber qual é a soma dos números, aumentei 3 unidades em cada número, são 4 números, são 12 unidades, 48 mais 12 dá 60. Ele quer a média dos 4 números, 60 dividido por 4, dá 15, verdadeiro. Então, 2 afirmativas verdadeiras, letra D, tá certo? E assim a gente encerra a resolução dessa prova.